chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar trazendo a exposição da palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo de número 1, do 1 ao 5. E eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você receba todo o conteúdo assim que a gente lançar no nosso canal. Amém? Estamos com a série sobre o livro de Malaquias com o tema O Culto Segundo Deus. E eu quero, neste momento, estar lendo o capítulo de número 1, do verso 1 ao 5, verso 1 ao 5, que diz assim: A palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos os vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. E assim oremos. Deus maravilhoso, Pai, que neste momento possamos compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações por instrução deste texto. Fala aos corações daquele que já está assistindo este vídeo, seja ele de perto, seja ele de longe. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto glorioso, dando início ao livro do profeta Malaquias. A mensagem de Malaquias, ela é nada mais, nada menos para a igreja nos dias atuais. E com essa série de estudo, eu quero estar trazendo o tema O Culto Segundo Deus, baseado em todo o contexto do livro do profeta Malaquias. No versículo de número 1, nós temos a introdução do livro, que inicia dizendo assim: a palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então essas foram as palavras pronunciadas por meio de Malaquias. Mas se nós atentarmos, nós vamos ver que esta palavra não foi como algo que o profeta ele tinha inventado, ou algo do tipo que surgiu da sua cabeça, mas na verdade Malaquias ele foi apenas um mensageiro de Deus. O propósito e o nome Malaquias em hebraico significa meu mensageiro. Daí então surgem algumas ideias
que vai dizer que Malaquias ganhou este nome depois de se tornar profeta, ou se era de fato o nome dele. E alguns dizem que ele ganhou esse nome, né, pois ele já era um profeta de carreira. No entanto, meus amados irmãos, pouco se sabe a respeito de Malaquias. Nós não temos informação de onde ele veio, não temos informação de onde ele era, tampouco o nome dos seus pais. Geralmente os profetas, eles se apresentavam da seguinte maneira: palavra de Isaías, filho de Amós, ou palavra de Ezequiel, filho de Buzi. Os profetas, geralmente, eles se identificavam, mas no caso aqui de Malaquias, a gente vai ver que foi totalmente diferente. No entanto, quase nada sabemos acerca deste profeta, a não ser o seu nome, né? E que ele era um profeta que profetizou cerca de 100 anos após o retorno do cativeiro, que durante esse período os persas, eles se tornaram grande potência mundial, né? E o nome de Malaquias, ele significa meu mensageiro. Então nós vamos ver aqui com mais detalhe, né, o sentido da palavra quando se inicia no versículo de número 1, quando diz palavra do Senhor contra Israel. Observe que Malaquias aqui, ele não estava trazendo uma palavra fácil. Por essa razão, tem algumas versões da Bíblia que sua palavra, né, é chamado de sentença, como se estivesse dizendo sentença do Senhor contra Israel. Então, isso é um termo usado na Almeida Revista Atualizada, ou também vai dar o sentido da palavra peso, né, que é usado na Almeida Revista Corrigida. O termo sentença no hebraico significa peso. Então essa é uma palavra que ela é usada no Antigo Testamento para se referir aos oráculos dos profetas. Mas por que chamá-la de peso? Por que usar este termo? O texto ele diz literalmente, né, peso de Deus contra Israel. Ou seja, faz referência ao fato de que a sua mensagem, ela é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada. Então, para quem essa palavra, né, peso, ela foi direcionada? Para quem esta palavra ela estava representando? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, esta palavra ela representava um peso para quem estava entregando a mensagem, para quem pregava. Então não era só para quem estava recebendo, não era só um peso para o povo, mas também um peso para quem estava levando essa mensagem. Por quê? Porque geralmente quem fala procura agradar os ouvintes. E isso você vai entender o que eu quero dizer. Quem quer ser apreciado pelas pessoas, geralmente vai falar o que as pessoas elas querem ouvir. Mas afinal, quem não deseja conquistar popularidade quando fala, pregar ou fazer alguma apresentação? Mas aqui no caso do profeta foi algo totalmente diferente.
Nos dias de hoje, todo mundo quer ser aplaudido. Mas a palavra que Malaquias trazia, no entanto, esta palavra ela não tinha nada de doce. Esta palavra ela não era nada suave, ela não era uma palavra agradável que massageasse o ego, que enaltecesse o homem, de maneira nenhuma. Então nós vamos ver aqui que era uma palavra de denúncia, era uma palavra de crítica. Então por isso, esta palavra ela é chamada de sentença, chamada de peso. Em segundo lugar, era peso não somente para quem pregava, como eu estava dizendo, mas também para quem estava ouvindo, quem estava recebendo. Então agora comigo, coloque-se no lugar deste povo que estava ouvindo esta mensagem. Quem gostaria, meus irmãos, de ficar ouvindo coisa do tipo: prestem atenção, Deus não está aceitando o culto de vocês? Já pensou alguém chegasse e dissesse: o Senhor não está aceitando as vossas ofertas? Aliás, nem tragam, porque Deus está enfadado de vocês. Ou se alguém estivesse dizendo para mim, para você: Deus está bocejando e não vê a hora que esse culto termine. Então, trazendo para o nosso cenário dos dias de hoje, se você tiver diante de um cenário ao qual as pessoas não têm compromisso, não têm responsabilidade, a qual as pessoas elas não prestam culto verdadeiro ao Senhor, então você ali entrando em oração, pedindo uma direção de discernimento, Deus ele vai se utilizar de você para que diante das Escrituras você se porte diante da igreja e faça algumas advertências para que o povo ele se volte para o Senhor, dizendo: porque se nos dias de hoje você chegar numa igreja liberal e dizer: não é esse tipo de culto que agrada a Deus. Quando você chega numa igreja que prega prosperidade, numa igreja que ela está preocupada mais em arrancar os dízimos dos fiéis, e você dizer: Deus não está se agradando destas ofertas, da forma com que vocês pregam o evangelho. Então muitos iriam ali se sentirem ofendidos. Então foi isso praticamente que aconteceu aqui. Como se Deus também falasse aqui, Deus estava falando para o povo através do profeta, com essas palavras dura, pesada. Então não era fácil ouvir esse tipo de coisa, muito menos reconhecer os seus próprios erros, que foi o que aconteceu aqui. Então daí então, meus irmãos, é que nós vemos a razão de o povo questionar, dizendo: por quê? Onde é que nós temos errado? O que é que está de errado? Então, observe que a mensagem trazida pelo profeta Malaquias era de fato um peso, uma palavra pesada dirigida contra Israel, contra o povo de Deus, porque Israel era a igreja do Antigo Testamento. Então há uma continuidade na história do povo de Deus, e nós fazemos parte deste povo, da mesma aliança da graça. Então desta forma nós podemos dizer que aqueles crentes do Antigo Testamento, eles também são nossos companheiros, e que a palavra de Deus que foi proferida contra toda a igreja e contra todo o seu povo nos tempos de Malaquias, ele também vale para os nossos dias atuais, sempre, em toda vez que ocorrer a profanação do culto ao Senhor. Quando ocorrer a desobediência aos mandamentos, quando nós
vermos falta de interesse nas coisas de Deus, na ausência da fé, em tempos de dificuldades. Então, em razão disso, meus irmãos, que Deus ele levantou e levanta até hoje os seus profetas, ou seja, pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, para trazer uma palavra de orientação, de advertência para a igreja. Malaquias, ele era um homem que Deus chamou para um determinado momento, dando-lhe ali a sua palavra, enquanto os sacerdotes, ele era pastor, regularmente intitulado para ministrar, para cuidar das coisas de Deus. O profeta, nós vamos ver que ele não tinha uma formação, o profeta ele não tinha estudo, ele não tinha sido ordenado, mas o profeta ele trazia com toda a autoridade o peso da palavra de Deus contra os pastores, contra o povo que se encontrava aqui nesta época. Então aqui nós vamos ver no versículo de número 2 a declaração de Deus para o povo. O Senhor ele diz assim: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Embora a palavra de Malaquias seja um peso, Deus ele se portou com esta declaração para o povo. E curioso é que, embora seja um peso, a palavra dirigida contra o povo, Deus ele começa dizendo: eu sempre vos amo e eu sempre vos tenho amado. O verbo amei aqui, irmãos, em hebraico, usado por Malaquias, traz a mim e a você uma ideia de que Deus ele não somente amou um dia, mas Deus ele continua amando o seu povo. Louvado seja Deus. Ele diz: eu vos tenho amado, na tradução Almeida Revista Atualizada. E em outras palavras, Deus está dizendo: eu sempre amei vocês. Então, nós vemos aqui que essa é a mensagem de Malaquias para o povo. Essa mensagem também, ela falava de um amor antigo que vinha desde a escolha soberana de Abraão, que foi um pagão que Deus escolheu para entrar em aliança com ele, aos descendentes de Abraão que Deus deu a lei, aos sacerdotes e aos profetas. Observe que através de toda a longa história de Israel, Deus ele sempre abençoou o povo, Deus sempre protegeu o povo, Deus ele tinha amado o povo, Deus ele amou esse povo, ele ama o seu povo. Quando o povo se encontrava peregrinando ali pelo deserto, após sair da escravidão no Egito, diz a Bíblia que Deus, à noite, era coluna de fogo para aquecer o seu povo. Deus de dia era coluna de nuvem para proteger daquele sol escaldante. O povo estava com fome, Deus mandava maná do céu, o povo se de sede, Deus fez brotar água da rocha, Deus cuidou do seu povo. E mesmo assim o povo, eles reclamaram, não estavam satisfeitos. Então, observe que aqui Deus estava trazendo em memória isso. Eu sempre vos tenho amado, eu amo a todos vocês. Então, bastava apenas, irmão, a nação de Israel olhar para a sua história, que elas encontrariam esta grande verdade de que Deus ele sempre cuidou do povo, livrou o povo das mãos dos inimigos. Deus ele sempre tinha amado aquele povo, sempre tinha protegido. Deus ele sempre abençoou
né? Deus ele sempre concedeu privilégios, relevando-se ao povo. Então essa era a mensagem, né, que curiosamente o povo ele precisava ouvir naquela situação em que se encontravam, pois estavam desanimados e sem interesses pelas coisas de Deus. Então o Senhor ele vem por meio do profeta e diz: eu sempre vos amei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus ele queria ouvir aqui do povo, irmãos, é que o povo em resposta viesse dizer a ele: Deus, aceitamos o seu amor e vamos amá-lo também. Mas nós vamos ver que na realidade não foi isso. Olha o que foi que Deus ouviu. Deus ouviu o questionamento do povo. Deus se declara para o povo, dizendo que ama o povo. E mediante as circunstâncias, a situação, por momentos difíceis, o povo questionou a Deus e disse: de que maneira nos tem amado? Verso 2. Então observe que isso aqui que o povo faz a Deus, esta pergunta, é uma pergunta cínica. Ela pode ser traduzida nos seguintes termos: que amor é esse? Nossa situação financeira está cada vez mais difícil. Os persas dominam sobre nós. Que amor é esse? Se o Senhor prometeu e não cumpriu, onde estão as promessas que os profetas fizeram? Que amor é esse? Estamos passando aqui por dificuldade. Em que o Senhor nos amou? Olhando para todos esses questionamentos que o povo fez para com Deus, não é diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas que têm questionado a Deus em meio às dificuldades. Às vezes há uma prova no casamento, uma prova financeira, às vezes é no trabalho, é na área da saúde, é com o filho, é com o esposo, e tem indagado ao Senhor, e tem se esquecido do que Deus já tem feito, e começam agora a reclamar e dizer: será que Deus me ama? Como é que Deus me ama se Deus permitiu que tudo isso aconteça? Queridos irmãos, esses tipos de questionamento não é algo incluso do povo daquela época. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio das coisas materiais. É o que nós estamos vendo nos nossos dias atuais. Tem medido o amor de Deus através da sua situação financeira, de seu conforto, porque tem ou deixaram pessoas que tinham, aí acontece algo e passam a dificuldades, começam a medir o amor de Deus. Deus não me ama porque eu não tenho uma casa melhor, Deus não me ama porque eu ainda não tenho carro, porque eu ainda não arrumei um emprego bom, porque meu filho está nas drogas. Não, irmãos, não devemos levar por este lado. O povo aqui, ou como nós, muitos questionam a Deus por causa destas coisas. Será que Deus nos ama? Será que Deus me ama porque eu estou desempregado? Eu estou doente. Será que Deus me ama? Eu estou aqui no leito. Como é que Deus me ama? Meu marido me deixou, minha esposa foi embora. Queridos, muitos têm feito esta pergunta: será que Deus me ama de verdade? E agora nós vamos ver a resposta de Deus diante deste questionamento. A resposta de Deus parece não ter nada a ver com o assunto, mas na verdade
o que ele faz é conduzir a discussão para um outro nível. Observe que a resposta de Deus, ela faz referência à predestinação. Ele diz: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Observe que a resposta de Deus é esta: a prova de que eu tenho amado vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, eu escolhi o pai de vocês, que é Jacó. E isso quando ambos ainda não tinham feito nem bem e nem mal, quando ainda estavam no ventre da sua mãe. Observe que aqui, irmãos, há uma referência ao episódio registrado lá no livro de Gênesis, quando Rebeca pergunta, a Deus porque as duas crianças em seu ventre brigavam tanto entre si. E também vamos ver que Deus ele respondeu: há duas nações dentro do teu ventre, e desde as tuas entranhas, dois povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis capítulo 25, verso 23. Nós vamos ver que o comentário de Paulo sobre esse texto, lá em Romanos capítulo 9, do verso 10 ao 16, diz que a escolha soberana de Deus, ela é apresentada aqui por Malaquias, não apenas, meus irmãos, como prova de que ele é um Deus soberano, mas como prova do amor livre que Deus tem para com o seu povo, com a sua igreja e com a nação de Israel, da qual nós somos continuação. Então, assim quando os judeus, eles questionavam a Deus, de que maneira tem nos amado, Deus respondia: vocês querem uma prova maior do que essa? Vocês poderiam estar entre eles, entre aqueles que eu rejeitei para sempre, mas estão entre aqueles que eu escolhi para amar soberanamente, e essa é a maior prova de amor que eu posso dar a vocês. Então é isso que nós devemos entender, que Deus nos escolheu, nós somos privilegiados, porque só o fato, irmãos, de Deus, da graça de Deus nos alcançar, dessa escolha soberana de Deus por nós, é motivo de nós agradecermos a Ele, porque nós não estávamos incluídos, mas esse amor de Deus, a graça soberana do Senhor, porque a própria Bíblia diz: não fosse vós que escolheu a mim, eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, dê fruto, e o fruto permaneça. Então observe que essa escolha soberana de Jacó como pai da nação israelita era a maior prova de amor de Deus. A resposta de Deus, portanto, queridos irmãos, ela segue em 3 pontos. O primeiro é: escolhi Jacó. Então, essa é a prova de que vos amei. Essa é uma verdade de que devemos, irmãos, aplicar em nossas vidas. Escute isso aqui: jamais nós podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira,
como estabilidade familiar, como oposição social. Jamais o amor de Deus pode ser medido por essas coisas. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas assim, por esta questão crucial, Deus ele tem nos amado. Então, se nós fazemos parte desse povo de Deus, é porque o Senhor nos escolheu para ser seu filho. Então, eu vejo aqui a maior prova de amor que Deus pode me dar, pode dar a você. Porque do contrário, irmãos, nós faríamos parte do povo que Deus escolheu para aborrecer para sempre os descendentes de Esaú. Segundo ponto da resposta de Deus é que Deus nos ama ele nos ama porque não nos rejeitou para sempre. Porque observe, e rejeitei Esaú. Então, observe aqui estes dois momentos de declaração de Deus. A declaração: dei a sua herança aos chacais no deserto, no verso 3. Então aqui Deus ele se refere a um episódio ocorrido alguns séculos antes, no qual os edomitas, que eram descendentes de Esaú, que moravam nos montes, eles foram forçados a sair de seu lugar de refúgio e fugir para o norte do Neguebe como castigo de Deus por sua participação na invasão dos povos daquela região. Então aqui é uma referência aos descendentes de Esaú, que foram desalojados da terra. Então veja o contraste. Se por um lado, veja só, se por um lado Deus estava trazendo Israel de volta para a sua terra, por outro lado, Deus estava expulsando os descendentes de Edom de forma definitiva da terra deles. Então, o que essa escolha ela nos revela? Então aqui é algo de se pensar. Em terceiro, Deus ele diz que está irado para sempre contra aquele povo. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ele diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei, e serão chamados terras da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Verso de número 4. Então, com o excesso, meus irmãos, de confiança, os edomitas, eles afirmavam que se Edom fosse destruída, ela seria edificada novamente. Mas Deus, porém, diz que caso ela fosse reerguida, ele destruiria novamente. Então, já imaginou se Deus dissesse isso a mim e a você? Imagine bem, só dizer isso para o povo: vocês podem edificar, mas eu vou tornar a derrubar. Então, enquanto a nação de Israel, que tinha sido derrubada, seria edificada, Deus estava destruindo definitivamente, irmãos,
a nação daquele contra quem ele estaria irado para sempre. Então, com esta afirmação, é que Deus ele escolheu de forma soberana, né, pecadores para fazer parte do povo dele. Então, nos é assegurada aqui, irmãos, a salvação eterna. Mesmo que aqui neste mundo, eu e você viemos enfrentar dificuldade, provações, privações e outras realidades que acometem a todos nós, independente desta realidade, se somos de Deus, sabemos que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, porque somos peregrinos. A terra pela qual esperamos não é a terra, queridos irmãos, de Canaã, mas a glória eterna, um novo céu. Esperamos uma nova terra, aonde habita verdadeiramente a justiça de Deus. É para lá que nós iremos. É para lá que nós estamos destinados. Se somos parte deste povo que Deus amou e que vai amar para sempre, é para lá, para esta terra prometida. Aleluia! Então saber que nós pertencemos a esta comunidade é uma grande evidência do amor de Deus. E esse amor aqui é um amor ágape, é um amor incomparável. Aleluia! Então, meus irmãos, vamos ver que a maior expressão de amor de Deus foi ter enviado Jesus Cristo. Por amor de mim e de você, morrendo na cruz por nós, para pagar todos os nossos pecados, a fim de que pudéssemos ativamente herdar a terra prometida, a nova Jerusalém celestial. Glória seja dada ao Senhor. A prova do amor de Deus é que eu e você, nós não fazemos parte desse povo que Deus, ele resolveu odiar para sempre. Nós somos um povo escolhido. Nós não fazemos parte deste povo a qual Deus está irado para sempre. Esse povo, aleluia, a quem o Senhor rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse povo contra quem o Senhor está irado para sempre, que está debaixo do seu decreto espantoso. Segundo Calvino, pode até ter uma vida boa aqui neste mundo, você pode até viver na fama, no status, no luxo, em todas as regalias possíveis aqui nesta terra. Muitos dos que a ele, meus irmãos, pertencem, podem até ser ricos, bonitos, populares, ter prosperidade e poder. Porém, o que nos aguarda é a vida eterna. O que nos aguarda é a vida eterna. Mas para esses que vivem segundo o curso deste mundo, preso às coisas deste mundo, eles vão herdar a ira de Deus para sempre. Então, por isso, quando o povo
ele questiona no livro de Malaquias de que maneira nos tem amado. E a resposta de Deus, em outras palavras, foi: pelo fato de que eu escolhi vocês para sempre, para serem meus filhos, herdeiros do novo céu e da nova terra. Meus irmãos, nós não devemos medir o amor de Deus pelas dificuldades. Nós não devemos medir o amor de Deus pelos problemas que nós estamos passando, pelas dificuldades do nosso dia a dia. Nós não devemos medir o amor de Deus por essas coisas. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que grandes servos de Deus foram presos, foram decapitados, surrados, insultados, defamados. E ao longo da história nós vamos ver que homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, têm feito parte desse povo que Ele amou e que tiveram sua porção de tristeza, dor, sofrimento e aflição. Olhe para a vida dos apóstolos, olhe para a vida dos profetas, olhe para a vida do apóstolo Paulo. Homens que sofreram por amor ao Evangelho, homens que passaram grandes dificuldades, foram rejeitados, foram açoitados em praça pública, foram degolados, queimados a fogo, mas todos eles permaneceram fiéis ao Senhor. Nós não devemos medir o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que nós estamos passando hoje. Porque às vezes, irmãos, aprove a Deus nos submeter a tempos difíceis para nos preparar para a glória. Tudo tem um propósito específico. Às vezes, é da vontade de Deus que a doença, que o desemprego, que a solidão e tantas outras coisas, ela venham sobre as nossas vidas de forma pedagógica, para nos preparar para a glória de Deus que Ele tem reservado para mim e para você. Oh, Deus maravilhoso! Essas coisas que nós enfrentamos aqui na terra, irmãos, essas dificuldades, não é nada que se compare com o que Deus Ele tem preparado para mim e para você, porque o próprio Cristo diz: eu vos preparei um lugar. Para onde eu vou, vós ireis também. Então o Senhor está dizendo: tem lugar para você. Vai valer a pena todas as lutas. As provações, ela vem de forma pedagógica. Então é com os olhos que vereis e direis que o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Como diz no versículo de número 5. Quando Deus ele destruiu os ímpios e trouxer o seu povo para a glória, então, em vez de o povo dizer em que Deus nos amou, certamente o povo vai exclamar: grande, grande é o Senhor. Oh, aleluia! E aqui, meus irmãos, eu quero trazer a conclusão desta mensagem, aplicando algo em nossas vidas. Essas verdades, elas estão intimamente relacionadas com o culto, pois a atitude que Deus ele espera no culto não é de que as pessoas venham lhe questionar
a respeito do seu amor. O que Deus ele nos ensina aqui é que a gente não deve questionar a Ele enquanto estivermos passando por momentos difíceis. Perceba que existe uma diferença sutil entre questionar a Deus com sinceridade e questionar a Deus de forma cínica, ou seja, questionar a Deus com cinismo. Porque tem tantas pessoas que estão passando por dificuldades e por lutas que foram causadas por suas próprias atitudes, comportamentos, e estão passando por privações e ficam da forma mais cínica indagando o que foi que eu fiz. Por que isso está acontecendo? Então, precisamos estar com o nosso coração sincero na nossa adoração ao Senhor. Porque há muitas pessoas que vão para o culto, mas estão tão desanimadas por causa da situação e estão vivendo tão abatida por conta dos problemas que terminam questionando o amor de Deus. Pessoas que estão passando por uma grande dificuldade, às vezes no casamento, com a família, com o desemprego. E em vez de ir para a igreja e se prostrar diante de Deus, orar, interceder, fazem questionamentos ao Senhor, questionando o amor de Deus. Então, queridos irmãos, precisamos nos atentar para essas grandes verdades e dizer: Deus, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo sozinho, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo. Me fortaleça. Então, que você abra o seu coração para Deus, em meio a esses momentos difíceis, em meio às lutas, que você seja sincero com o Senhor, que você diga: eu não estou animado para te adorar, para te servir, porque eu estou passando por lutas, eu estou com dúvida. As pessoas ao meu redor dizem que tu não existe. Afinal, eu sei que o Senhor existe. Não é pecado, irmão, você chegar diante de Deus e abrir o seu coração, pedindo a Ele iluminação, fortalecimento na alma. Aleluia. Mas o que nós estamos vendo são pessoas tendo atitudes diferentes. São pessoas que têm indagado. São pessoas que têm desmotivado, têm mais amado as coisas do mundo do que a Deus. O nosso culto a Deus, a nossa devoção a Deus, ela não deve depender das circunstâncias, meus irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Então, como nós vimos, a mensagem de Malaquias, ela não é semelhante a de determinados pregadores de hoje, que tentam associar o amor de Deus com prosperidade. Então, isso daqui é uma grande realidade, irmãos. O amor de Deus, ele não é associado com prosperidade. Muitos associam, dizendo que você tem que ser rico, que você tem que prosperar. E se não prosperar, Deus não está contigo. E isso é uma grande mentira. Então temos que
ouvir a palavra de Deus. E o que Malaquias apresenta aqui como um crente fiel é aquele que vem cultuar e servir a Deus sem estar preocupado com a situação e com o retorno de que Deus possa dar. É confiar em Deus sem visar algo em troca, meus irmãos. Então essa mensagem ela não tem nada a ver que muitos pregam, falando que você tem que ser próspero, que você tem que... Porque muitos dizem, você tem que comer o melhor dessa terra, você tem que ser próspero ao comer o melhor dessa terra, irmãos. Ele tem sua interpretação. Não está fixado em prosperidade. O melhor dessa terra é a gente usufruir das coisas boas, saber administrar aquilo que é de bom de Deus, da natureza. Um exemplo, você tem este mar belíssimo que nós podemos ir com a família tomar um banho. Vou aproveitar o melhor dessa terra, daquilo que Deus colocou o mar, fazer um passeio com a família. Mas não é fixado no algo financeiro. Essa mensagem não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Pois para Deus é como se o culto de Deus fosse uma atração comercial, né? Olha, Senhor, eu vim te servir, vim te trazer meu louvor, meu culto, mas estou esperando em troca aquela promessa, aquele casamento, aquele namorado, aquela porta de emprego. Porque tem assim, pessoas adorando com interesse, barganhando com o Senhor, visando algo em troca. Vai perder seu tempo, porque Deus não é assim. O verdadeiro evangelho não é esse. Não é esse tipo de culto que Deus deseja. Deus, ele quer que as pessoas o adorem porque o amam pelo que ele é, não por alguma suposta recompensa que ele possa dar em troca desse amor. Deus não quer ninguém barganhando com ele. Então, meus irmãos, eu creio que todos nós devemos refletir nessa mensagem. Que todo o amor de Deus para conosco é verdadeiro. E que você reflita. Já finalizando esta mensagem, convido a você a estar compartilhando deste vídeo, deixando teu comentário e se inscreve no canal, porque vamos estar trazendo mais outro estudo dessa série, a exposição, o livro de Malaquias, o culto segundo Deus. Vamos fazer a exposição do versículo 6 até o 14, capítulo 1, verso 6 ao 14, e eu espero por você. Então fique na paz, que Deus te abençoe poderosamente.